Olá, você assiste agora ao Revista TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. Dá uma olhada no que preparamos para a edição de hoje. Gravação apresentada por motorista de caminhão para demonstrar pagamentos por fora é considerada lícita. Família de gerente do Banco do Brasil morto em assalto vai ser indenizada. Bandidos armados levaram o bancário à agência em que ele trabalhava, mas a polícia foi acionada e o gerente acabou levando um tiro de um dos sequestradores. E ainda, em quase 8 meses de funcionamento, o Centro de Conciliação do TST realiza mais de 800 acordos. O Revista TST está no ar. Um auxiliar de produção não conseguiu anular sentença com base em denúncia contra um perito investigado por supostos atos de corrupção. Para a seção 2 de dissídios individuais, a situação não dificultou nem neutralizou a defesa do trabalhador. Quem traz mais informações é o repórter Pablo Lemos. Oi, Pablo. Olá, Luana. Anderson, o auxiliar de produção, trabalhava para uma montadora de automóveis em Sumaré, interior de São Paulo. Ele ajuizou reclamação trabalhista contra a empresa, pedindo reintegração ao emprego após ter desenvolvido uma doença no braço. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, São Paulo, manteve a sentença, que havia negado o pedido. O TRT se baseou em perícia realizada que não constatou relação entre a lesão e a atividade desenvolvida pelo trabalhador. O ex-empregado então ajuizou a ação rescisória para anular a sentença. Alegou ao TRT que o laudo não refletia a realidade de condições de trabalho dele. Disse também que o perito judicial que assinava os documentos teria sido denunciado pelo Ministério Público Federal por recebimento de propina e fraude em laudos na Justiça do Trabalho. Com base nessas informações, o TRT então anulou a decisão anterior e determinou a realização de uma nova perícia. A montadora de automóveis recorreu ao TST e o caso foi julgado pela seção 2 de dissídios individuais. A empresa sustentou que as investigações contra o perito não eram suficientes para anular a decisão. Isso porque as ações penais a que ele responde ainda estão em andamento. A relatora do caso, ministra Morgana Richa, aceitou o argumento. Segundo ela, não foi identificado no caso o dolo processual que justificaria a rescisão da sentença. Ao analisar o relatório do MPF sobre a operação, a relatora constatou que houve indicação de que o perito enviou o resultado da perícia ao assistente técnico da empresa. No entanto, embora possa apontar para a quebra do dever de imparcialidade, a situação não dificultou nem neutralizou a atuação processual da parte contrária. A relatora explicou ainda que o laudo de assistência técnica foi elaborado e assinado por um médico do trabalho que havia participado da perícia. E não há nenhuma referência a ele na investigação. Luana, Anderson, volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Pablo. Bom trabalho para você. E você sabia que o site do TST conta com o portal da advocacia? Acesse a página pelo QR Code que aparece na tela. O portal disponibiliza às advogadas e aos advogados diversos serviços, como consulta de autenticidade de documentos no PJE e acesso ao sistema com certificação digital. E depois do intervalo, gravação apresentada por motorista de caminhão para demonstrar pagamentos por fora é considerada lícita. A gente volta em instantes. O Revista TST está de volta. Vamos fazer um giro pelas turmas do tribunal e acompanhar as decisões de destaque. Uma gravação apresentada por um motorista de caminhão para demonstrar que ele recebia da transportadora para a qual trabalhava pagamentos por fora foi considerada lícita. O caso foi avaliado pela terceira turma. O motorista disse na reclamação trabalhista que recebia R$ 1.700 por mês em comissões, mas a empresa lançava esses pagamentos no contra-cheque como pernoite ou alimentação. Para comprovar a alegação e respaldar o pedido de integração dos valores ao salário, ele apresentou, além de outras provas, um arquivo de áudio em que a responsável pelo RH confirmava a prática.
O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, São Paulo, manteve a sentença que considerou lícita a gravação. O TRT acrescentou ainda que as demais evidências também comprovavam o pagamento por fora e, por isso, condenou a empregadora a integrar os R$ 1.700 na diferença das demais parcelas salariais, como o 13º salário, férias acrescidas de 1/3, entre outras. Após a decisão, a empresa entrou com recurso no Tribunal Superior do Trabalho, que foi analisado pela terceira turma. O ministro Alberto Balazeiro foi o relator do caso. Ele reafirmou o entendimento firmado por diversas turmas do TST de que registros realizados sem o consentimento da outra parte são meios lícitos de prova quando se destinam à comprovação de fatos. De acordo com o ministro, além da gravação, a prática também foi demonstrada por outros elementos apresentados no processo. Portanto, só seria possível alterar essa conclusão com o reexame de fatos e provas, o que não é possível, segundo a jurisprudência do tribunal. A decisão foi unânime, mas ainda cabe recurso. E a gente segue agora para a segunda turma. Após um sindicato ter movido 2 ações coletivas idênticas contra a Caixa Econômica Federal, ficou decidido que uma gerente vai receber horas extras, conforme a decisão definitiva mais recente. Para o colegiado, em caso de conflito entre coisas julgadas, a última decisão prevalece. Vamos falar agora com o repórter Rafael Oliveira, que tem mais detalhes sobre esse caso. Oi, Rafael. Oi, Anderson. Oi, Luana. O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Toledo e Região, no Paraná, havia movido 2 ações contra a Caixa Econômica Federal com a mesma pretensão: o pagamento de horas extras a pessoas que tivessem exercido a função de gerência. Na primeira ação julgada, o pedido foi negado. Na outra, o banco acabou condenado. A gerente de relacionamento fazia parte das 2 ações. Na fase de execução, a Caixa alegou que a pretensão da profissional havia sido rejeitada na primeira ação julgada e que, por isso, não caberia o pagamento das parcelas. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, entendeu que, havendo 2 decisões definitivas, deveria prevalecer a que houvesse transitado em julgado primeiro. Com esse entendimento, os desembargadores afastaram a condenação. O sindicato apresentou então recurso de revista com o argumento de que, segundo o Código de Defesa do Consumidor, as ações coletivas só fazem coisa julgada para beneficiar os substituídos. Assim, a decisão desfavorável não poderia prejudicar a gerente. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora na segunda turma, ministra Maria Helena Malman, observou que existe jurisprudência sobre o assunto definida pelo Superior Tribunal de Justiça. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial 600.811, firmou a compreensão de que, havendo conflito entre coisas julgadas, deve prevalecer a última que se formou, desde que não desconstituída por ação rescisória. Observa-se, contudo, 2 hipóteses específicas em que o STJ excepciona a solução adotada para determinar a prevalência da primeira coisa julgada em detrimento da segunda, quando já iniciada a execução da primeira decisão trânsito em julgada ou quando já executado o título formado na primeira coisa julgada. Assim, a segunda turma do TST aceitou o recurso do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Toledo e Região, no Paraná, para que prevaleça, em relação à gerente, a última decisão definitiva movida contra a Caixa Econômica Federal. A decisão foi unânime. A Caixa Econômica Federal apresentou embargos declaratórios que ainda não foram julgados. Volto com vocês. Tá certo, Rafael. Muito obrigada pelas informações e até a próxima. Finalizando o nosso giro, o Banco do Brasil foi condenado a indenizar em R$1.200.000 a família de um gerente morto durante um assalto. A decisão de segundo grau foi mantida pela 7ª turma. Quem tem mais informações para a gente é o repórter Daniel Vasques. Oi, Daniel. Oi, Luana. O caso ocorreu em Guaxupé, interior de Minas Gerais, em 2020. Conforme o processo, o bancário de 29 anos foi mantido refém com a mulher e os 2 filhos, depois de ter a casa invadida por criminosos. Com a intenção de que um roubo fosse efetuado, os bandidos levaram o empregado à agência em que ele trabalhava. Contudo, a polícia foi acionada e o gerente acabou sendo morto por um dos sequestradores. O criminoso fugiu, mas depois
também foi morto por policiais. A esposa do bancário ajuizou reclamação trabalhista solicitando o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Banco do Brasil pela morte do marido, além do pagamento de indenização. O banco sustentou que se tratou de caso fortuito ou de força maior. Argumentou ainda que a questão é de segurança pública, em que o Estado seria o único responsável pela morte do gerente. Ainda segundo o banco, o assalto teve início fora do ambiente e do horário de trabalho, e por isso não havia como o empregador se precaver. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, entendeu não haver dúvidas sobre a responsabilidade objetiva do banco. O TRT afirmou que o trabalho em agências bancárias é atividade de risco em relação a crimes patrimoniais cometidos mediante violência ou grave ameaça, como é o caso do roubo. Ainda segundo a decisão, o fato de a segurança pública ser um dever do Estado não exclui, por si só, a responsabilidade do empregador, pois cabe a ele suportar os riscos da atividade exercida. O banco entrou com recurso no TST na tentativa de reformar a decisão. Mas o relator, ministro Evandro Valadão, lembrou que, conforme o entendimento do tribunal, a atividade bancária se caracteriza como de risco, o que acarreta a responsabilidade civil objetiva do empregador em casos como assaltos e sequestros. Aqui a jurisprudência do TST não vacila. A responsabilidade civil é objetiva. Aqui a hipótese, no máximo, de fortuito interno, né? E o intercrimes, quer dizer, toda essa ação, me parece, leva a entender que os momentos devem ter sido terríveis para todos, para a família, culminando com a morte do próprio trabalhador, alvejado por um tiro. Então a situação é trágica, verdadeiramente trágica. Por isso, doutor, que eu estou mantendo o valor, não me parece de forma alguma exorbitante, 1.200.000, que é o valor somado de dano moral para todos. A responsabilidade é objetiva e não vejo aqui como modificar a decisão regional. Assim, por unanimidade, firmou-se o entendimento em relação à responsabilidade objetiva do banco, que independe da demonstração de culpa. O banco entrou com embargos declaratórios ainda não julgados. Eu volto com vocês no estúdio. Muito obrigada, Daniel, e bom trabalho para você. Fique agora com outras notícias da semana na Justiça do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho recebeu o medalhista paralímpico Daniel Dias. Ele palestrou sobre saúde mental por meio do esporte durante reunião do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho, o Coleprecor. A Galeria de Presidentes do Conselho Superior da Justiça do Trabalho recebeu a foto do ministro Emanuel Pereira. O magistrado ocupou a presidência do CSJT de fevereiro a outubro de 2022, quando se aposentou ao completar 75 anos de idade. Já a Galeria de Corregedores Gerais da Justiça do Trabalho recebeu a foto do ministro Caputo Bastos, que foi corregedor-geral da Justiça do Trabalho em 2022. O seminário sobre trabalho doméstico e de cuidado Ver o Invisível, marcado para 4 de outubro no TST, vai contar com a presença da ativista em direitos humanos Mirtes Renata. Ela é mãe do menino Miguel, que morreu em 2020 após cair do 9º andar do prédio onde ela trabalhava como empregada doméstica. No dia do acidente, a criança foi deixada sozinha pela patroa de Mirtes. Estão abertas as inscrições para o 6º Congresso Brasileiro de Arquivos do Poder Judiciário, com o tema Documentos Digitais do Poder Judiciário, Gestão Arquivística e Perspectivas. O evento será realizado de 19 a 20 de outubro no TST. Pelo QR Code na tela, você acessa o formulário para preencher os dados. Também estão abertas as inscrições para o 1º Congresso de Pesquisa Judiciária, Estatística e Ciência de Dados da Justiça do Trabalho. O evento será presencial de 25 a 27 de outubro no TST. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code para acessar o formulário de inscrição e conferir a programação completa. E a seguir conheça o funcionamento do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TST. É daqui a pouco. Em
quase 8 meses de funcionamento, o Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal Superior do Trabalho, o Sejusc-TST, realizou mais de 800 conciliações trabalhistas. E esses dados, Luana, equivalem a mais de 100 acordos finalizados por mês. A gente vai ver agora na reportagem as razões que levaram a esse ótimo resultado em tão pouco tempo. O Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal Superior do Trabalho, o Sejusc-TST, impulsionou a resolução consensual de disputas na Justiça do Trabalho. Desde a implementação do projeto em fevereiro de 2023, os números têm superado as expectativas. Até o dia 25 de setembro deste ano, foram 1.127 audiências de conciliação designadas, 764 audiências realizadas e 901 processos conciliados. O total de valores em acordos chegou a quase 217 milhões de reais. Os temas mais enfrentados são responsabilidade subsidiária, horas extras, gratificação de função e indenizações. Para o vice-presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, responsável pelo Sejusc no tribunal, o resultado positivo em tão pouco tempo deve-se ao acordo de cooperação técnica firmado com a União. Havia muitos processos parados no âmbito da vice-presidência. E o acordo de cooperação técnica, ele teve como finalidade exatamente proporcionar a desistência pela União desses processos a ter um valor econômico que era razoável dentro de uma litigiosidade responsável. E esse acordo de cooperação multiplicou no Brasil inteiro, tem tido um êxito fantástico com relação à adoção pelos demais tribunais regionais e pela, naturalmente, efetividade desses processos que têm a solução já resolvida. Entre as funções do Centro de Solução de Conflitos do Tribunal Superior do Trabalho estão organizar as pautas e adotar as providências necessárias para realizar as audiências de mediação e conflito que tramitam na Corte. Segundo o ministro, o tempo recorde de conciliações realizadas também é resultado de um trabalho coletivo. Com o empenho de cada um. Não é? A equipe da vice-presidência, os juízes auxiliares, não é? Que naturalmente demonstraram uma vocação para que nós possamos mudar o paradigma do processo. Ao invés de termos uma quantidade imensa de processos pendentes de solução, criarmos condições de resolver com maior tempestividade essas relações processuais. Entre 18 e 22 de setembro, 104 processos, alguns em fase de execução, foram pautados no Sejusc para a Semana Nacional da Execução Trabalhista. Só no primeiro dia de mutirão foram celebrados 16 acordos, que somam mais de R$1.600.000 em valores conciliados. Só agradecer, não é, o apoio de todos com relação a esses projetos, agradecer a minha equipe, que realmente sem ela não se alcançaria nem 1/10 do que foi alcançado nesse período. E se você quiser solicitar uma audiência de conciliação no Sejusc-TST, basta pedir uma designação de audiência, mediante petição dirigida ao relator do processo ou pelo preenchimento de formulários disponíveis na página do Centro. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela e preencher os dados. Caso haja o deferimento do pedido de conciliação, o relator do processo providencia a realização da sessão. E vamos saber mais sobre o programa de rádio do TST, Trabalho e Justiça. Tem uma reportagem especial sobre câncer de mama e quem conta mais detalhes pra gente é a editora do programa, Liamara Mendes. Oi, Liamara. Oi, Anderson. Oi, Luana. A campanha Outubro Rosa para a conscientização sobre o câncer de mama busca divulgar informações sobre o tema, além de fortalecer as orientações para autoridades sobre prevenção, diagnóstico precoce e rastreamento da doença. Na reportagem especial, vamos conhecer histórias de trabalhadoras que passaram pelo tratamento e boas práticas desenvolvidas por empresas. Também vamos explicar o que a legislação assegura a pessoas empregadas que são diagnosticadas com câncer. E tem mais, viu? 7 de outubro é o Dia Mundial do Trabalho Decente. Teremos uma entrevista sobre o assunto em nosso programa. Vocês não podem perder. O Trabalho e Justiça vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã, na Rádio Justiça. Todas as edições do programa estão disponíveis no site do TST e no Spotify. Para ouvir, é só acessar o QR Code que aparece aí na tela.
Anderson, Luana, volto com vocês aí no estúdio da TV. Muito obrigada, Lia, e até a próxima. Bom, com essas informações nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela companhia e até semana que vem. Tchau.